transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode, nesse momento, celebrar o Senhor, porque Ele te tirou das trevas, Ele te tirou do império, Ele tirou do jugo que estava sobre você. E você pode cantar: hoje livre eu sou. Hoje livre eu sou. Pode ser mais forte. Hoje livre. Hoje livre eu sou. Somos livres! Amém! Livres para avançar, livres para conquistar. Amém? Esse é o legado que o Senhor deixou para nós. Um legado de vitória, de conquista. Nós vivemos dentro de um mundo, a gente precisa entender isso, que desde que houve a queda, lá em Gênesis capítulo 3, quando o ser humano foi expulso lá do Jardim do Éden, Satanás passou a dominar o mundo, e ele fez do mundo, do planeta Terra, uma grande prisão, e colocou todo mundo dentro de uma espécie de quarentena espiritual, sabe, permanente. Então as pessoas já nascem, já caem dentro dessa quarentena, dentro dessa prisão. Mas o Senhor Jesus nos libertou. Então nós vivemos num mundo que é uma prisão de Satanás, só que não estamos dentro dessa prisão. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos no mundo, planeta Terra, mas não somos do mundo, prisão de Satanás. Nós não estamos mais em prisão de Satanás, porque o Filho do Homem, que é Jesus, nos libertou. E hoje livre eu sou. Pode sentar, amados. Graças a Deus, que tempo precioso, que tempo lindo. Você também que está em casa, Deus te abençoe grandemente. Você que está em qualquer lugar aí assistindo, Deus te abençoe. Olha que o Senhor, eu disse hoje pela manhã sobre palavra profética, profecia e mensagens proféticas. São mensagens que são profecias. São episódios que acontecem na palavra de Deus que são verdadeiras profecias. Então, quando a gente olha para o povo de Israel dentro da prisão do Egito, e a gente vê que o único hebreu que não estava na prisão era Moisés, Moisés estava do lado de fora da prisão. E aquele que estava do lado de fora da prisão, o único que estava, que era Moisés, foi o que Deus chamou e enviou para libertar os outros hebreus que estavam dentro da prisão. Por que ele não pegou alguém de dentro da prisão mesmo? Por que ele não pegou um hebreu lá, que estava lá dentro? Porque ele pegou Moisés, que estava do lado de fora. Então tem uma mensagem profética aí, tem uma profecia. Somente pode libertar outros aquele que está liberto. E o que está liberto, ele não está liberto apenas para desfrutar da libertação. Ele está liberto
para trabalhar pela libertação dos que estão aprisionados. Então, eu digo para você nessa noite que nós somos um grande exército que o Senhor levantou para libertar os presos, os cativos. Deus não tem prazer de que ninguém esteja preso. Por isso que a palavra de Deus, inclusive, orienta, né, para que visitemos os presos. Visitemos os presos que estão lá no presídio. Que se faça visita aos presos. Deus não tem prazer de que ninguém esteja preso, nem fisicamente, né, nem ali nas prisões, nos presídios e nem nas prisões espirituais e emocionais. E você pode perceber que toda pessoa que está numa prisão física, lá atrás das grades, se não for um processo injusto, que acontece, né? Acontece muitos processos injustos. Se não for um processo injusto, a pessoa que está ali presa, ela não está apenas presa atrás daquelas grades, tá? A prisão espiritual e a prisão emocional na vida da pessoa. Então, uma pessoa que é levada a uma prisão física, ela antes já tinha uma prisão espiritual. Então, a libertação tem que ser feita nesses 3 níveis, sabe? Não basta ser só a libertação física, tem que acontecer a libertação espiritual e também a libertação emocional. E, de preferência, nessa ordem, na ordem inversa. Na ordem inversa. Olha, a pessoa teve prisão espiritual e emocional e terminou numa prisão física. Sabe? Então, a pessoa dentro da prisão física tem que ter uma libertação espiritual e emocional e a libertação física. Entendeu? Porque se não acontecer essa ordem, a pessoa sair da prisão física, mas não sair da espiritual e emocional, ela tem muitas chances, infelizmente, ela tem muitas chances de voltar para a prisão física. Porque o que leva a uma prisão física é uma prisão espiritual e emocional. Então, a igreja é levantada para abrir prisões espirituais e emocionais. Se o mundo soubesse o valor e o poder da igreja, não desprezava tanto a igreja, diminuía, fazia chacota. Sabe, qual a visão que o mundo tem de igreja? É péssima, péssima. Quando a igreja fala em abrir, e não, vamos nos manter abertos, funcionando, pregando a palavra de Deus, em meio à quarentena, aquela coisa toda, né? Aí alguns levantavam questionamento, achando que a igreja estava pensando em oferta, em arrecadação. Ou seja, pensa sempre da forma pior. Mas a Bíblia diz que a pessoa fala que o coração está cheio. Então o coração está cheio de pensamentos assim malignos, está cheio de materialismo. O coração está cheio disso, né? De avareza. O coração está cheio de avareza. Então, externa, não consegue ver com outros olhos, não consegue ver. Infelizmente, até muitos que andam pelas igrejas, né, fazem parte do meio evangélico e tudo, têm um pensamento assim também, externo, é isso. Por quê? Porque há prisões. Não é o fato da pessoa estar na igreja que ela foi liberta de prisões espirituais, sabe? Ela pode ter sido liberta da prisão, saiu, mas não significa que a prisão saiu dela. Então, há uma prisão que a pessoa é colocada dentro dela, dentro da prisão. E há uma prisão que é colocada dentro da pessoa. Então, a libertação que o Senhor Jesus faz, e só através da igreja, instituição nenhuma faz, nenhuma instituição humana faz. A libertação que a igreja promove é uma libertação que não só tira a pessoa de dentro da prisão, como tira a prisão de dentro da pessoa. Amém? Porque Satanás, ele estabelece fortalezas na mente. E quando ele estabelece essas fortalezas, ele constrói essas fortalezas, uma vez prontas, demônios que são seres espirituais, esses demônios vão habitar nessas fortalezas e passar a controlar a pessoa de dentro para fora. Então a pessoa está numa prisão, mas tem uma prisão dentro dela. Então não basta ela sair da prisão. Então muitos saem da prisão. Prisão que eu digo aqui
é prisão espiritual até. Eu já não estou falando da prisão física. Muitos saem da prisão espiritual no sentido de que eu saí, eu não estou mais aí nesse mundo, agora eu sou da igreja, entra para a igreja. Mas a fortaleza, há uma prisão dentro dela. Então tem uma prisão que você está dentro e tem uma prisão que está dentro de você. Não basta sair da prisão, a prisão que está dentro tem que sair também. Então esse processo, essa dinâmica não tem precedente no mundo, não tem ninguém que faça isso. Só a igreja do Senhor Jesus faz isso. E as pessoas não têm a mínima ideia do que é uma igreja, não têm a mínima ideia de o poder de uma igreja, da importância da igreja. Se pudesse abrir os olhos por 5 minutos e ver o planeta todo povoado por seres espirituais, por demônios das piores espécies, olhar e ver, ia se assustar, ia clamar pela igreja, para a igreja fazer alguma coisa, porque a ciência não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada nesta área. Então, ridicularizam a igreja, por quê? Porque a igreja é uma instituição e um organismo que está frontalmente contra Satanás. Então, a única instituição que combate Satanás é a igreja. Ora, se Satanás é o príncipe deste mundo, é óbvio que ele vai atacar a igreja de todas as formas, vai usar de tudo para atacar a igreja. Ele não pode destruir a igreja, senão ele faria isso. Eu tinha feito, óbvio, né? Se ele pudesse. Então, ele não pode destruir. Mas ele pode usar o mundo que está ao controle dele, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está no braço, a palavra jaz, 1 João 5, né? Tiago 5, 19, diz que o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz é a palavra que a gente usa para sepultura, né? Jazigo, mas é uma palavra também usada para beber no colo da mãe. Entendeu? É totalmente impotente ali aquele bebezinho. Então o mundo está nas mãos do maligno. O mundo é como uma marionete, faz o que o maligno quer. Então ele vai e coloca o mundo contra a igreja, sabe? Coloca o mundo. Então vai ataques. Por isso que eu digo sempre, o crente em Jesus, da onde ele for, da igreja que ele fizer parte, o crente tem que ter um foco. Qual é o foco? O foco é libertar vidas, adorar a Deus, libertar vidas, tá? Não tem outro foco. Então ele não tem que pensar, a igreja A, a igreja B. Eu sempre digo, já tem demônio demais para atacar as igrejas. Não precisa de que igrejas ataquem igrejas. Amém? Então já tem demônio. O que você acha daquela igreja tal? O que tu acha daquele pastor tal? Eu acho que é bênção. Glória a Deus, que bom. Eu acho que é bênção. Não faz igual você. E quem diz que eu estou certo? Quem disse para você? Então é bênção no mundo. Amém. Já tem um juiz para resolver todas as questões, que é Deus. Nosso trabalho é contra Satanás. Não é contra pessoas comuns e nem contra, muito menos contra a igreja de Jesus. Amém? E nem outras igrejas, nem outras religiões, nem nada. Nós temos um foco. O foco é adorar a Deus e resgatar vidas. Porque Deus quer que todos vivam um extraordinário. Por isso que nós ministramos aqui 7 encontros, né? Foram 7 encontros para viver o extraordinário de Deus. 7 chaves para viver o extraordinário de Deus. E hoje nós estamos aqui trazendo uma chave muito especial que resume todas as chaves que a gente viu, né? Na verdade, hoje é um resumo de todas as chaves. A gente já terminou aí as 7 chaves e agora esse grande resumo de todas as chaves. E o nome dessa chave, vamos chamar assim de chave, não é a 8ª chave não, são 7 chaves só. Essa compreende todas as outras. E o nome dela é libertação. Essa chave poderosa da libertação. Dentro dela tem paz, tem paciência, tem fé, tudo que a gente viu. Amém? Libertação. Porque é com essa chave que a gente sai. É uma libertação completa. É uma libertação que tira a pessoa de dentro da prisão, tira a prisão de dentro dela. Quando o povo de Israel saiu do Egito, estava numa prisão, né? Saiu daquela prisão. A saída do povo de Israel do Egito é uma outra grande mensagem profética, que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas leem a Bíblia para conhecer as histórias bíblicas, as historinhas. Não, a gente conta as historinhas para criança.
Na classezinha de criança, vai contando as historinhas para elas irem assimilando. Aí depois cresceu, a gente vai explicar profeticamente tudo aquilo ali. Então, o povo de Israel no Egito era uma mensagem profética para a humanidade. A humanidade está numa prisão como o povo de Israel no Egito. Como é que o povo de Israel saiu do Egito? Deus podia chegar lá e, na mesma hora, fazer um milagre, o Egito cair todo por terra e o povo de Israel sair. Não podia. Mas Deus levantou um libertador, Moisés. Amém? Esse libertador não estava preso, era o único hebreu que não estava preso. Então já mostra que para a gente libertar alguém, a gente precisa estar liberto. Tem muita gente querendo libertar, mas ainda não está liberto. Tem que estar liberto para libertar. Porque se o diabo tiver alguma coisa sua tiver na mão dele, você não vai conseguir fazer a libertação. E está arriscado sofrer consequências. Por quê? O que o diabo disse para Jesus? Que temos nós contigo, Jesus? Que temos nós contigo, Jesus? Em outras palavras, não tem nada em ti que é nosso, que se identifica conosco. Então tem que ser assim. Então pegou Moisés, Deus pegou Moisés, aí ungiu Moisés com fogo. Lembra-se que o chamado de Moisés foi numa sarça ardente. Podia ser de qualquer outra forma Deus chamar Moisés. Por que chamou logo numa sarça, um arbusto pegando fogo? Por que se revelar dessa forma? Porque é através do fogo, que é o Espírito Santo, é que você recebe um revestimento para poder libertar vidas. Aí a gente vai para Atos capítulo 2 e vai ver que quando eles ficaram lá, no dia da festa bíblica de Pentecostes, veio um derramamento do Espírito Santo em forma de chamas, línguas como que de fogo. Cada língua, porque quando você acende um fogo e sobe aquela labareda, é uma língua, né? É como uma língua de fogo. Então, uma labareda daquelas, 120 labaredas desceram e pousaram, sabe? Cada labareda pousou em um daqueles 120. E eles ficaram com uma labareda de fogo na cabeça. Você quer coisa mais maravilhosa e fantástica que isso? Essa é a aventura da igreja. Não tem adrenalina maior do que você ser um crente se você está na igreja. Do que você viver o evangelho. Se você viver religiosidade, você não vai sentir, experimentar nada disso. Mas se você viver o evangelho vivo, você vai experimentar isso aqui, que eu estou te falando. Coisa tremenda, coisa linda. Cada um com uma labareda de fogo na cabeça. Isso é coisa maravilhosa. Você vai falar isso na sua sala de aula, na faculdade, você vai ser execrado, ridicularizado, né? Mas aí que está a vibração, aí que está a adrenalina, porque Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos também. Então, se você prefere ser aí admirado por homens, eu prefiro ser admirado por anjos. Amém? Então dê um aplauso a Yeshua e glorifique a Ele onde você estiver. Amém? Aleluia! Esse é o nosso Deus. Então cada um com uma labareda de fogo. Para o mundo isso é loucura. Ah, que loucura! Para o mundo é loucura tudo, né? É loucura até tomar um remédio que tem salvado vidas, mas ainda não tem uma certificação. Então é loucura tomar o remédio, quem fala que toma um remédio. Então para o mundo é tudo. É um milindre, é um não me toque, é um politicamente correto que chega a irritar. A verdade é essa. Muito bem. Então vamos continuar aqui com o fogo do Espírito Santo. Aí, cada um com aquela labareda de fogo. Jesus disse assim, ele já queria evangelizar. Jesus disse: espere em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles esperaram. E o dia da festa bíblica de Pentecostes, porque Deus não faz nada fora do alinhamento das 7 festas bíblicas e da sua festa semanal Shabá. Tudo está dentro desse alinhamento, quer goste, quer não goste. Crente melindrosos também tem muita gente também melindrosa. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus também. Então, mas Deus vai continuar trabalhando como Ele desenhou. Aí nessa festa bíblica de Pentecostes, vem o Espírito Santo como chama de fogo. Aí Jesus falou: aguardem. E depois desse revestimento, depois do encontro com essa chama de fogo, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão libertar vidas em Jerusalém,
na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro, o revestimento de fogo. Você olha para Moisés com aquele revestimento de fogo da chama ardente e você começa a entender que ali tinha uma mensagem profética e aqui em Atos tem um cumprimento profético, e a gente então vai entendendo revelação e vai se encantando com a revelação da palavra de Deus. Amém? Outra coisa, Deus poderia, como eu disse, abrir as portas para o povo sair. Deus usou de 10 pragas. A gente já tem falado isso aqui, mas é sempre bom repetir. Cada praga daquela caiu em cima de um deus do Egito. Um deus é um demônio, né? É um ser adorado no Egito. Então, cada ser daquele protegia uma área do Egito. E protegia mesmo. Então, existiam os deuses e existia aquela figura que era adorada. Por trás daquela figura tinha um Deus que é um demônio, obviamente. Então, exatamente quando a pessoa, por exemplo, adora um determinado demônio, um determinado Deus, tem lá uma estrutura que representa aquele Deus. A gente fala Deus com D minúsculo, né? Relacionado a... Porque só existe um Deus, com D maiúsculo, que é o Senhor Yahvé. Então, demais a gente usa deuses no sentido de deuses, demônios, né? Para não falar o tempo todo demônios, a gente fala deuses, com D minúsculo. Então, quando a pessoa adora aquela estrutura, ela não está adorando só aquela estrutura ou aquela figura. Por trás está um ser espiritual que é adorado a partir daquela representação ali. Por isso que há uma proibição na palavra de Deus de não fazer representações para você adorar. Porque se você adora uma representação, você na verdade está adorando o que está ali por trás. Ah, mas a figura que eu estou adorando é tão bonitinha e fala que é tão boazinha. Mas você não pode esquecer que Satanás é enganador. Se Deus falou para não adorar, não adore. Deus sabe o que está falando. Deus sabe o que está falando. O inimigo bota uma figura bonitinha, que faz só coisas boas, explica que fala que só faz coisas boas, e por trás está um demônio horrível, destruidor, maligno, que vai acabar com a vida da pessoa. E a pessoa está adorando esse ser sem saber, por causa do engano. Vimos hoje pela manhã, uma das armas de Satanás é o engano. Entendeu? Então, quem é que pode dizer essas coisas, ministrar essas coisas, se mover com essas coisas, se não a igreja de Jesus? Amém? A igreja de Jesus. Então, hoje nós estamos aqui celebrando o Senhor Jesus, na medida que a gente vai revelando todo o mecanismo de libertação, toda essa dinâmica, por que a pessoa está presa, como ela sair, tudo isso nós estamos vendo na medida que a gente glorifica o Senhor Jesus. Amém? Então, por que Deus fez questão de que uma praga viesse sobre cada um daqueles deuses do Egito? O número um foi o rio Nilo. Então, adoravam o rio Nilo como um deus da vida, né? Porque quando o Nilo transbordava, aí as margens eram todas ali molhadas. Aí depois tinha a época que o Nilo baixava, aí vinha muita plantação, muita colheita. Então era um deus, eles adoravam. Então tinha um espírito por trás que recebia aquela adoração. Primeira praga, o Nilo sangrou, né? Virou sangue. E todos ali no Egito entenderam que aqui o Deus foi ferido. Entendeu? Todos lá entenderam e ficaram apavorados. Grande Deus do Nilo foi ferido. E assim foi com cada praga, até a última praga. A última praga foi a pior, porque eles tinham o faraó como o Deus vivo na terra. Deus vivo na terra, né? Ali. Quem viu aquele filme Deuses do Egito, um filme muito interessante, aquele filme Deuses do Egito, tá? Você vai ver que, ao mesmo tempo que aquele homem, Horus, né? Que andava, né? Aí de repente ele ficava de uma outra forma, com asas, e ele voava. Observe, quem viu aquele filme, observe que todos eles eram altos em relação aos humanos. Perceberam? Em relação aos humanos, eles eram muito altos. E era exatamente assim os deuses antigos. Eram muito altos e se transformavam. Então, isso tudo
realmente houve isso, essas coisas todas aconteceram. Isso tudo está registrado, isso tudo tem inscrições. Quem gosta aí de ciência, né? Então você tem inscrição, está tudo escrito, desenhado, escrito. Agora também vai arrumar problema com a arqueologia também, pelo amor de Deus, né? A ciência só presta quando é por nosso, aquele negócio, só quando é da conveniência, né? A ciência, está aí, a ciência da arqueologia, ela prova isso. Então, esses deuses foram caindo um a um. E o último era o principal, era o faraó. O faraó tinha um poder de Deus, de um Deus. Então, matou-se o primogênito, que seria o próximo faraó. E Deus que estava sendo preparado ali, morreu. Aí eles não tiveram mais como segurar, abriram as portas do Egito. Qual é a mensagem profética que traz para nós? Que para libertar uma pessoa, tem que primeiro derrubar os demônios que a mantêm aprisionada. Quem pode fazer isso? Só a igreja de Jesus. Ninguém mais pode fazer isso. Por isso que você vê a cada ano, olha as instituições no mundo todo, olha como é que é essa questão de prisões. Tem solução? Tem nada. O mundo dá murro em ponto de faca, enxuga gelo. Por quê? Porque tem que se trabalhar no campo espiritual, tem que derrubar os demônios. Aí, se a gente tivesse tempo, né, para falar sobre como é que esses demônios tomam posse disso. É muita coisa para a gente ver, compreender. Por isso que a gente tem tantos seminários, né, tantas coisas, tantos momentos para explicar essas coisas e tomar posse de libertação. Amém? Muito bem. Então, que mensagem tremenda, né? Aí o povo saiu do Egito com o libertador. Moisés foi lá, e ele teve que abrir. Moisés é um símbolo de Jesus. Amém? Moisés é um símbolo de Jesus. E é um símbolo da igreja. Porque a gente precisa entender uma coisa, os dois momentos de Jesus. Quer saber? Quais são os dois momentos de Jesus na terra? Então, um primeiro momento de Jesus na terra foi do nascimento dele até a sua ascensão aos céus. E mais especificamente, do batismo dele, que inicia o ministério, já com 30 anos de idade, né? Do batismo dele à sua ascensão aos céus. Então, o primeiro momento do ministério de Jesus na terra. Qual o segundo momento? Depois daquela festa de Pentecostes, quando a igreja é revestida do poder do alto, ali se estabeleceu o corpo de Cristo. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. O Espírito Santo é o que dá vida a esse corpo. Aí, esse é o segundo momento de Jesus na terra. O segundo momento de Jesus na terra é o momento da igreja. Então eu quero dizer para você, querido, que você personifica esse segundo momento de Jesus na terra. Esse segundo momento de Jesus na terra é você, é com você. Você é o grande libertador que está na terra nesse tempo, representando o Senhor Jesus. Por isso que você é o corpo de Cristo. Você pode se alegrar e se celebrar. Meu Deus! Meu Deus! Esse é o segundo momento. Então uma igreja não pode ser acanhada. A igreja é poderosa. Por isso que nós dissemos aqui, não vamos fechar. Não. De maneira nenhuma. Faz as adaptações necessárias. Porque é um ato profético. Não posso dar esse ato profético negativo para o mundo espiritual. Né? Exceto se eu fosse de tudo, obrigado. Né? A gente daria um jeito de ficar lá na porta, uma pessoa só, daria um jeito. Porque é uma guerra espiritual. A pessoa tem uma visão humana, e vai ter a mesma visão, não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem o que está acontecendo, vai já seguindo todo mundo igual boiada. Espera aí, vamos ver o que está acontecendo, o que é isso. Então, muito bem, o povo saiu. Mas quando o povo saiu, começou a ver milagres, né? Quando o povo saiu, começou a ver milagres.
pão caindo do céu, água saindo da rocha. Eles começaram a viver o extraordinário de Deus. Por que eles não viviam isso quando estavam lá dentro do Egito? Porque em prisões, a pessoa numa prisão espiritual, ela não tem como viver o extraordinário de Deus. Mas quando ela sai das prisões, ela obrigatoriamente vai viver o extraordinário de Deus. Ela vai viver, vai ver, vai sentir, vai experimentar o extraordinário de Deus. Amém? Como é que a gente vê e experimenta o extraordinário de Deus? A gente tem que ter a mente mudada. Preste atenção. A mente mudada. A mente tem que estar sem fortaleza. Sem fortaleza. Por quê? Porque o extraordinário de Deus não é o que eu quero. O extraordinário de Deus é o que Deus quer. É o que Deus me mostra. Deus abriu os céus, liberava pão, a água saía da rocha. E eles queriam carne, comer carne. Deus dava para eles um céu estrelado, né, como teto. Uma nuvem de fogo como cobertura. E eles lembravam das casinhas do Egito. Aí fica difícil. Querer viver o extraordinário do jeito que eu quero é querer Deus trabalhando para mim. Paulo e Silas estavam lá naquela prisão, receberam chicotadas, e estavam lá cantando e adorando a Deus, porque eles entendiam o que é viver o extraordinário. Viver o extraordinário não é só as coisas dar certo, sucesso, prosperar, é avançar e tudo dando certo na vida. Viver o extraordinário é viver com os olhos em Deus, nas coisas de Deus, e com a expectativa daquilo que Deus vai fazer pelo que Ele quer fazer. Não é só o que eu quero receber. Tem que fazer, tem que cuidar de mim. Que pensamento é esse? Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor veio e trouxe um grande terremoto, e eles saíram daquela prisão. Sabe por que eles saíram daquela prisão? Porque eles não estavam em nenhuma prisão espiritual mais, já estavam libertos, e não tinha nenhuma prisão, nenhuma fortaleza dentro deles, já estavam libertos também. Então, quando você não está numa prisão espiritual, se converteu, não está com nenhuma prisão espiritual dentro de você, teve libertação da sua mente. Satanás não pode colocar você em nenhuma prisão nunca mais. Amém? Ele não pode colocar você em prisão. Você está liberto. O povo de Israel nunca mais voltou para aquela prisão do Egito. Lembra disso? Isso é mensagem profética. Uma vez liberto, nunca mais volta, mas tem que estar liberto. Aí o povo de Israel, no meio do caminho, falava assim: queremos voltar. Antes ele tivesse morrido no Egito. Começou a falar mal de Moisés, atacar Moisés. Está faltando isso, está faltando aquilo. Ué, mas eles não tinham saído do Egito? Mas o Egito não tinha saído deles. Então tem que ter essa dinâmica. Muito bem. Vão vendo a glória de Deus, experimentaram as coisas extraordinárias de Deus. Aí depois Deus levanta Josué. Quem é Josué? Outro símbolo de Jesus. E Josué então pega o povo, tira o povo do deserto e coloca dentro da Canaã celestial, terra da conquista. Para conquistar, o que teve que fazer? Destruir os deuses daquela terra. Amém? Para sair, teve que destruir os deuses que aprisionavam. Para entrar, teve que destruir os deuses que guardavam lá. Então, para sair da prisão espiritual, precisa de um libertador para derrubar aqueles demônios. E para conquistar, precisa de um libertador. Aí Deus levantou Josué. Por que não foi Moisés só? Pela grandeza do Senhor Jesus, uma pessoa só seria pouco para representá-lo. Então, foi em duas etapas. Moisés representando Jesus que liberta, Josué representando Jesus que conquista. Amém? Glória a Deus. E isso tudo se manifesta na vida da igreja. A igreja que foi liberta, ela tem poder para avançar e conquistar. Não há limite. Porque quando você vai conquistar, Satanás e seus demônios estão impedindo. Gente, isso aqui é muito importante a gente saber disso.
quanto Satanás tem os carcereiros para manter as pessoas presas, como ele tem as suas sentinelas para impedir que você entre num território de conquista. Então tem que cair os carcereiros para sair da prisão. Tem que cair as sentinelas para você conquistar. Olha o trabalho da igreja. Só a igreja pode fazer isso. Então, você que já foi liberto e ainda não conquistou, se prepare, porque vai conquistar. Amém? Porque não tem outro destino. A rota é uma só: prisão, deserto, conquista. Amém? Então essa é a rota dos filhos de Deus: prisão, deserto e conquista. Agora, alguns saem da prisão, chegam no deserto, cai, voltam para a prisão. Por quê? Por que alguns saem da prisão, passam pelo deserto e chegam na conquista, e alguns saem da prisão, chegam no deserto e voltam para a prisão? Por quê? Por causa das fortalezas que não foram derrubadas. As fortalezas levou o inimigo aqui dentro, controlando. Aí é um problema sério. E o problema número 1 que se manifesta quando há isso, fortalezas demoníacas. Problema número 1 que se manifesta é a desonra. Guarde isso. Problema número 1 é a desonra. Começa a desonra. Aí você vai ver os ataques a Moisés, as desonras, tudo ali. É o número 1. Porque de dentro da mente da pessoa que foi liberta, Satanás ainda controla, e ele controla promovendo a desonra. Próximo domingo e próxima segunda, 26 e 27 de julho de 2020, teremos o seminário de honra aqui, domingo de manhã, domingo à noite e segunda à noite. Seminário de honra. Seminário de honra é uma vacina contra o pior vírus que Satanás lançou na terra, e esse vírus provoca a desonra, sabe? Então, a vacina aprovada, testada e aprovada pelos céus, chama-se honra. Todos os anos nós temos aqui dose de reforço. A dose de reforço vai ser aqui domingo e segunda agora, a dose de reforço, amém? Glória a Deus, vamos tomar a dose, porque, gente, olha só, não há vírus que atinge o corpo das pessoas? Tem até um rondando por aí, não há? Todo mundo sabe, né? Não há vírus que atinge até o seu computador, seu telefone, né? Um dia desse estava lá no laptop um sinal. Olha, atualizar o seu antivírus, você está sem proteção. Se está sem proteção, você pode perder seus dados, não sei o quê. Aí eu fui lá e ativei meu antivírus. Aí fiz a compra do antivírus. Aí já entrou, tudo automaticamente, tudo rápido. Tudo interessante, você faz tudo online. Você não sabe se realmente você tinha, se realmente saiu, eu sei que você paga. Aí veio a mensagem: parabéns, o seu aparelho está totalmente protegido. Tarará. Quer mais um upgrade? Não, tá bom. Chega também que eu nem sei se eu tinha, não sei se eu recebi, se eu deixei de ter, mas tudo bem. A gente não tem como, viu como é que não temos como controlar tudo? Como é que você sabe que tinha vírus no seu computador? Mas você comprou o antivírus. Só para as coisas de Deus que tem que ter esse negócio de não acreditar, de não sei o que. Para tudo mais a turma tem fé. Até para pegar um avião que vai ficar lá nas alturas sem saber se o piloto tem problema de depressão, ideação suicida. Alguém procura saber? Não, pega o avião. Aí o que aconteceu aí há poucos anos passados? O cara jogou o avião lá nos Alpes, lá, pá, e matou mais de 200 pessoas. Foram ver como que o avião caiu. O avião não tinha problema nenhum. Tá, o que foi ver? Foram ver a ficha dele. Estava com depressão. Esse irmão, vou me matar. Como que eu vou me matar? Já que eu sou piloto de avião, vou jogar o avião lá nos Alpes.
e matou todo mundo junto. Todo mundo que entrou naquele avião teve fé, não teve? É assim. Só para a igreja que tem mimimi. Por isso que a igreja também não deixa barato. Já reparou? Já reparou que a gente não deixa barato? Não deixa barato. Amém? É muito sério a obra da igreja. Não quer, não quer. Vem para cá não. Quer, não quer. Quer, é assim. É guerra. É guerra. Glória a Deus. Né, apóstolo André? É guerra. É guerra. É guerra. E o bom que está online, né? Todo mundo vendo, né, apóstolo? Sim que é bom, né? Sim que é bom, que a gente não esconde nossas loucuras, né? É bom, é isso aí. É loucura total. Então olha que mensagem tremenda. Que mensagem profética. Tremenda. O povo vai agora e entra na conquista. Só liberto conquista. Mas tem que tomar posse, né? Tem que tomar posse. Uma outra mensagem tremenda profética. Você só conquista, você só tem o que você toma posse. Você toma posse. Deus deu, você vai sair do Egito, vai cruzar Canaã, vai cruzar o deserto, vai receber Canaã. Quando eles chegarem em Canaã, tinha muralha, tinha soldado, tinha exército, tinha tudo. E agora? Vai lá, toma posse. Então você está vindo hoje aqui na igreja, eu quero dizer para você, e eu estou dizendo para você, todas essas maravilhas, Deus está te tirando de prisão, Deus tem para você conquistas tremendas, você vai viver o extraordinário. Agora, toma posse, guerreie, senão você não conquista, não é? Tudo na vida tem que ser com guerra, com conquista, tudo, espiritual, muito mais ainda. Então é um chamado para você se libertar, e depois disso, libertar muita gente. É como no avião, né? Sofreu despressurização, coloque primeiro a sua máscara, depois vai ajudar uma pessoa, sabe? Se você vai ajudar sem máscara, daqui a pouco a pessoa está desmaiada, você desmaia também, morre logo os dois. Por isso que a gente vem à igreja, primeiro a gente é liberto, depois a gente liberta vidas. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos voltar lá para aquele nosso... Aliás, antes de entrar naquele texto de 2 Reis, que é o que nós vamos voltar nele, vamos olhar aqui Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16. A gente vai ver Jesus falando sobre isso. Lucas 4, 16. Diz assim: Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Olha que tremendo, esse versículo 21, ele diz, hoje, então preste atenção no tempo, hoje se cumpriu, naquele dia, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. Que escritura? De Isaías, porque diz que foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías.
Quando que Isaías escreveu o livro dele, profético? Deus deu a ele, ele escreveu 700 anos antes daquele dia. Então Isaías escreveu 700 anos antes. 700 anos depois, Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que escritura? Olha o cerne dessa escritura aqui no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Qual é o Espírito do Senhor? É o Espírito Santo. Amém? Espírito Santo é o quê? A chama, o fogo. A mesma em Moisés, a mesma lá nos 120 no cenáculo. Esse é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus está dizendo que a chama também veio sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Ungir é o ato de derramar óleo. Derramar. Certo? Por isso que é dito lá para os discípulos lá em Atos que haveria um derramamento do Espírito Santo, porque é unção. Esse fogo que unge. Ungiu. O Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar o quê? Liberdade a quem? Aos presos. Oh, olha a gente conhecendo o ministério de Jesus aí, fundamental. O ministério profético anunciado, o que ele iria fazer, para que ele foi ungido, para que ele foi separado, para libertar. Olha lá, o Espírito enviou, ungiu, para libertar, para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então, eu chamei a atenção nos nossos vídeos de guerra espiritual, que passam toda terça e quinta. Estamos falando sobre prisão espiritual. Terça-feira agora, 8 horas tem, e quinta-feira também. Então, a gente viu ali e vê aqui também que Jesus proclama liberdade aos presos e liberta oprimidos. Então, há presos que são presos espirituais. Oprimidos são presos emocionais. Por isso que usa o termo opressão, fica oprimido. Então Satanás não só atua prendendo o espírito, como atua prendendo a alma. A alma são as fortalezas, a prisão da alma são as fortalezas colocadas na mente. Prisão espiritual é aquela pessoa que ainda não recebeu Jesus. Ela vive numa prisão espiritual. Essa grande quarentena chamada mundo, que as pessoas já nascem dentro dessa prisão, certo? Então, quando recebe o Senhor Jesus, sai dessa prisão. E quando busca e toma posse de uma libertação na mente, a prisão sai. Então, é sair da prisão e a prisão sair da pessoa. Esse processo, isso pode acontecer de uma forma automática. Pode acontecer da forma automática, ou não. Por que pode não acontecer, na maioria das vezes não acontece de uma forma automática? Por quê? Se acontecesse de uma forma automática, queridos, nós não precisaríamos das cartas, porque as cartas bíblicas, as cartas aqui, elas são ensinos para libertar a mente do crente. Então, os evangelhos falam da libertação espiritual, as cartas falam da libertação da mente. Não é só disso, fala de outras coisas, mas ali a gente encontra a libertação da mente. Nos evangelhos encontramos a libertação da mente também. Eu estou falando das ênfases. ênfase do evangelho, libertação espiritual. ênfase das cartas, libertação da mente para a igreja. As cartas foram escritas para a igreja. O evangelho foi escrito para o mundo. Então, quando você não é crente, qual é a sua palavra? O evangelho, você se libertar. Depois você se tornou crente, qual é a sua palavra? As cartas, que é para te doutrinar, te ensinar. Entendeu? Amém? Está pegando o entendimento? Está pegando o entendimento, a revelação. Aí você, quando você lê as cartas, aí você lê, por exemplo, Filipenses.
4:8, né, famoso, que fala de você cuidar do pensamento. E interessante que Filipenses, Paulo escreve numa prisão. Olha que coisa linda, né? Paulo está numa prisão. Estava nem preocupado com as grades. Ele estava liberto espiritualmente da mente. Não estava nem preocupado. É questão de tempo. Né? Questão de tempo. Aí ele, lá na prisão, ele escrevia as cartas. E ele escreveu Filipenses 4:8, quando fala do que nós devemos pensar. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, que isso ocupe o seu pensamento. Então Paulo está falando o quê? Olha, fique liberto da mente, não fique pensando coisas ruins, coisas erradas. Está trabalhando a mente, libertando a mente. 1 Coríntios 10, né? Quando ele fala ali as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, levando cativo, preso, todo argumento contrário, todo pensamento, a obediência de Cristo, trabalhando lá, tirando as fortalezas, está tudo documentado. Não já está salvo? Para que se preocupar com isso? Está vendo aí? Como é que o trabalho de libertação é grande, é vasto, é amplo. E quem é que pode fazer isso? A igreja. A igreja de Jesus. Então, essa palavra, ao mesmo tempo que nos fortalece enquanto igreja, mostrando o que a gente pode fazer e deve fazer, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que estão aqui, estão em casa, estão nos assistindo, vai entendendo que há a realidade da prisão, a realidade do mundo espiritual. Não tem como conhecer a realidade do mundo espiritual se não for através da igreja. Conhecer da forma correta. Se conhecer de forma incorreta, enganadora, tem outros lugares que vão mostrar a realidade do mundo espiritual. Mas aqui nós vamos mostrar a realidade do mundo espiritual do ponto de vista de Deus. Amém? Então vimos aí Jesus falando. Eu quero que você guarde isso que Jesus disse. Hoje se cumpriu essa palavra. Guardou? Segurou aí? Que você segure também esses 700 anos antes que Isaías escreveu isso. Esse livro. Então, 700 anos depois, Jesus vai e dá essa palavra. Segura aí. Agora, eu quero ler um outro versículo aqui. Hoje é um resumão da libertação, não é? Então, das 7 chaves. Hoje é um resumo. Então, eu quero ler aqui 1 João, carta. 1 João, não é evangelho, é carta. 3:8. 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Então olha aí o trabalho de Jesus, destruir as obras do diabo. Então o diabo tem obras que precisam ser destruídas. Quem pode fazer isso? A igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Por que a igreja de Jesus vai ser atacada? Em todo o mundo ela vai ser atacada. Vai ser atacada porque ela está destruindo as obras do diabo. Uma vez ele é o príncipe deste mundo, claro que ele vai revidar. Essa é a grande batalha espiritual. E é o mesmo que acontece com a igreja, a gente vê que sempre aconteceu com Israel. Acontece até hoje. Um ataque a Israel também, exatamente por ser um povo escolhido. Por isso esse ódio aos judeus, o antissemitismo. Tá? Muito bem, mas hoje estamos falando da igreja, né? Estamos falando da igreja, mas a gente não pode deixar de falar de Israel, né? Porque um dos papéis da igreja é orar por Israel. Entendeu? Porque Israel está numa batalha mais física, tá? Mais física, guerra, exércitos, aviões, bombas, ataque daqui, de lá, está numa guerra mais física. E a igreja, que é irmão de Israel, irmão,
A igreja, a batalha da igreja está no campo espiritual. Anjos, demônios, guerra espiritual. Então a gente ora, a gente intercede. Então deixa eu mostrar um quadro para vocês aqui. Mostrar um quadro aqui bonito para vocês. Vou mostrar lá no Velho Testamento a igreja e vou mostrar Israel. Tá bom? Então, lembra daquela passagem, todos se lembram? Josué combatendo lá no vale e Moisés sobe ao monte para orar. Ele fica orando, as mãos deles cansam. Arão e Ur levantam as mãos dele para ele continuar orando. E quando ele orava, o exército de Josué prevalecia na guerra. Quando Moisés cansava e parava de orar, de interceder, o exército inimigo prevalecia contra Israel. Não é assim? Então, Moisés lá no monte, orando, intercedendo, é uma mensagem profética da igreja hoje. Então a igreja hoje está combatendo nos lugares celestiais. E Israel está no vale combatendo a guerra. Ok? Então a igreja tem a obrigação de orar por Israel. Fazer guerra, interceder em favor de Israel. Quando a igreja estiver orando em favor de Israel, Israel vai prevalecendo lá. Pegou a mensagem profética? Viu o que é profecia? O que é revelação profética? Não só em palavras, como em fatos e eventos. Amém? Então a gente vai vendo a natureza de uma igreja apostólica e o ensino de uma igreja apostólica. Como que é um alimento sólido, não é? É ou não é? Muito sólido, muito sólido. Reconheço que é muito sólido o que todos nós, inclusive eu, recebemos aqui. Amém? Glória a Deus! O dia desse eu levei a espada lá para a nossa gravação, lembra disso? Essa espada. Teve gente que ficou assustada com aquela espada. Você deve ter pensado, será que é de verdade? É de verdade, é de verdade. Muito bem. Lemos então esse texto de João, eu falei aqui de Efésios. Agora, olha Hebreus capítulo 4, versículo 7. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Diz assim, olha. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado... O quê? Dia. Um determinado dia. E qual o nome que Deus vai dar para esse determinado dia? Hoje, chamando-o hoje. Aí eu quero que você lembre o que eu falei para você segurar. Jesus lá na sinagoga falando, hoje se cumpriu. Tá? Hoje. Aí aqui, o dia chamado hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. O que Deus está falando? Que tem um dia para a libertação. Tem um dia para a libertação. E tem uma hora para a libertação. E eu quero ler aqui, eu vou ler aqui. Eu vou falar aqui de algumas mudanças. Vou ver se eu consigo falar de algumas. De acordo com o nosso tempo aqui. Algumas mudanças que a libertação faz na vida da pessoa. Aí eu vou explicar esse versículo. Então a primeira mudança é que a libertação tira você das prisões espirituais de Satanás. Amém? A libertação, olha você que está aí em casa, você que está assistindo, a libertação, essa libertação que Jesus promove, ela tira você das prisões espirituais de Satanás. Aí quando a gente lembra lá daquele episódio que nos acompanhou durante os 7 domingos aqui, que foi naquela quarentena imposta pelo exército da Síria, e o povo estava lá aprisionado. Então, qual era a proposta de Eliseu? A proposta de Eliseu, inclusive para aquele oficial, era libertação. Todos vão ser libertos. Essa quarentena vai acabar, essa prisão espiritual vai cair. Essa era a proposta para o povo daquela época.
Aquele episódio lá de Eliseu. Daqui a pouco eu vou ler aquele texto. Essa era a proposta. Sempre a proposta de Deus é uma proposta de libertação. Então, o que acontece numa libertação? Quais os elementos essenciais numa libertação? Tem alguns aqui. Então, eu vou destacar aqui alguns. Primeiro, a hora de Deus. A hora de Deus. O diabo, ele só reina enquanto Deus não vem. Quando chega a hora de Deus, Satanás é obrigado a abrir suas prisões. Amém? Então a pessoa tem que entender isso. Todo preso tem que entender isso. Satanás só reina mantendo a prisão dele enquanto não chega a hora de Deus. Vamos ler lá o texto de 2 Reis? Vamos ler o texto de 2 Reis para a gente se conectar ao ensino que a gente está fazendo hoje, um resumo. Então vamos ler lá aquele texto que a gente leu durante 7 semanas aqui. Inclusive é o texto dessa palavra também de hoje. 2 Reis 7, 1 a 2. Diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Estava todo mundo preso, não estava? Todo mundo preso? Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessas horas. Quando que a libertação chega, gente? A libertação chega quando? Hoje, pelos textos que a gente está lendo profético, né? Quando Jesus disse: hoje se cumpriu essa palavra. Depois lemos Hebreus, o tempo que se chama hoje, quando ouvir a voz de Deus, né? Não endureça o coração, abra o coração. Esse hoje é o dia da libertação. Pegou aí? Então, quando você ouvir a voz de Deus, abra o seu coração. Endurecer é fechar. Quando ouvir a voz de Deus, abra o coração. Amém? Por quê? Abra o coração. Porque o libertador, ele entra por uma porta. O libertador é Jesus. Ele entra por uma porta. E essa porta é o coração. Não endureça. Deixa o libertador entrar. Amém? Isso hoje. Então, qual é o dia? Qual é o dia da sua libertação? Hoje. Então, qual o dia da nossa libertação? Hoje. Hoje. Mas já estamos libertos. Amém. Mas no dia que você recebeu a libertação, que você recebeu Jesus, aquele dia não foi um hoje. Você já está no amanhã. Mas lá no ontem, você teve um hoje. Amém? Então, o dia da libertação é sempre o hoje. Então, quando que você foi liberto? Quando que você recebeu Jesus como seu Salvador? Ali você foi liberto. Ali foi o seu hoje. Você não endureceu o coração. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus? Um dia, 2 dias, e tem um dia que ela aceita o seu Jesus, não tem? Ela ouviu antes, mas teve um dia. É muito difícil a pessoa ouvir no mesmo dia ela já abre o coração. Mas acontece também. Mas tem aquela pessoa que abre naquele dia, ela recebeu Jesus. Então aquilo foi o hoje para ela. Ela ouviu vários momentos. Mas naquele dia, ela abriu o coração. Muito bem. Isso se chama hoje. Agora, o tempo de Deus, ele vai acontecer e a pessoa pode estar antes desse hoje. Se ela está antes desse hoje, é só ela aguardar um pouquinho, que vai chegar o hoje. Pode ser que chegue amanhã, depois da manhã. Olha o que o Eliseu diz. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Yahvé. Amanhã, por volta dessa hora. Aí resumindo, né? Amanhã vai estar tudo resolvido. Chegará a grande libertação. Isso tudo vai acontecer amanhã. Ou seja, amanhã será o hoje de vocês.
será o dia da libertação. Isso aconteceu ali para eles. O servo, o oficial do rei, ele não acreditou. E ele disse assim, lá no versículo 2, o oficial do rei, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Então foi de uma petulância, de uma arrogância tão grande, que ele não só perdeu a possibilidade de ser liberto, como o destino de toda prisão espiritual, o objetivo de Satanás, aconteceu na vida dele. Qual o objetivo de Satanás? É a morte. O objetivo de Satanás maior não é a prisão, é a morte. Entendeu? Então, na prisão, o Senhor liberta. O objetivo de Satanás é muito mais do que só a prisão. Entendeu? E porque este oficial rejeitou e ainda ridicularizou de Deus, dizendo que Deus não tinha poder suficiente para enfrentar aquele exército de Ben-Hadad e trazer libertação para aquela quarentena, não confiou em Deus, então o destino de Satanás se cumpriu na vida dele. E Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas você não comerá coisa alguma. Entendeu? Então, isso tudo a gente estudou aqui. Agora, nessa primeira mudança que a gente está vendo aqui, a libertação tira você de prisões espirituais. O primeiro elemento essencial é a hora de Deus. Olha lá, amanhã. Então Deus tem uma hora. Deus teve uma hora para tirar o povo de Israel do Egito. Deus tem uma hora. Deus teve uma hora para cada um de nós. Amém? Deus tem uma hora para você. O importante é quando chegar essa hora, você não endureça o seu coração. Abra o seu coração. Aí você vai perguntar: como eu sei que chegou a minha hora? Então eu vou dizer para você aqui, olha, a sua hora está aqui. Vou dizer hoje, vou revelar a sua hora para a sua libertação. Está em Hebreus 4:7. Vamos ler de novo. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia. Deus estabeleceu um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Sabe? Hoje. Então você está recebendo a palavra hoje. Então não fique pensando, quando chegar o tempo de Deus para mim, o tempo de Deus chegou agora, é hoje. Vai querer continuar na prisão ou vai sair da prisão? O segundo elemento que a gente vê aqui nesse texto, elemento de libertação, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Esse é o segundo elemento. Olha lá. Com a palavra de Deus, Satanás não tem escolha. Satanás não tem escolha. Satanás tem que obedecer a palavra de Deus. Qual era a ordem de Deus? Está lá no versículo 1 desse nosso texto. Está lá no versículo 1. Olha lá. Cadê? Está lá no versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor Yahvé. Assim diz o Senhor, amanhã. Então, amanhã eram 24 horas. Deus deu 24 horas de prazo para Satanás sair dali, para aqueles demônios saírem dali e Ben-Hadad com seu exército sair dali. 24 horas. Amanhã. 24 horas. Então, quando a palavra de Deus ela vem, quando a palavra de Deus vem, o diabo não tem como segurar. Ele não tem como impedir. Amém? Chegou a hora de Deus e veio a palavra de Deus, decretos. Ele não tem como segurar, não tem como impedir. Como a igreja hoje é o corpo de Cristo. A igreja hoje é o segundo momento de Jesus na terra. É ou não é? Não foi falado aqui? Então ela vai decretar hoje a saída de muita gente.
e vai liberar uma palavra de que o diabo tem que soltar. Tanto o dia será confirmado no céu, como o decreto para Satanás soltar será confirmado no céu. Aí vai se cumprir a palavra de Jesus que disse, né? Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Que desligar na terra será desligado no céu. Dou à igreja esse poder e essa autoridade, porque a igreja será meu corpo, eu cabeça, o Espírito Santo em nós, e agindo no segundo momento de Jesus na terra. Amém? Isso é tão fantástico que muito crente não acredita. Não é verdade? É muito fantástico. Isso tudo é na igreja. Você acha que a igreja é para ficar contando historinha, fazer parquinho para criança, clubinho para adolescente, acampamento, show de música. É muito mais do que isso. Podemos ter essas coisas, né? Para passar o tempo. Mas é muito mais do que isso. É guerra espiritual, é libertação. Vidas estão morrendo, se perdendo, sendo destruídas, aprisionados. Então chegou a hora, e já está passando o tempo, né? Da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus é esse elemento. Vocês seguraram aquilo que eu falei? Segura essa palavra hoje. Segura essa palavra que Jesus disse hoje se cumpriu. Lembra disso? Segurou? Vamos usá-la agora. Lucas 4:18. Olha lá. Vamos usar essa palavra agora. A partir do 18. Olha lá. O Espírito do Senhor, Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Aí ele continua, fecha o livro, e no versículo 21 ele diz, e ele começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje é o tempo. Se cumpriu as escrituras, é a palavra. O tempo determinado por Deus para a libertação. A palavra liberada que Satanás não pode impedir, a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, quando havia sido liberada aquela palavra? 700 anos antes. Quem liberou aquela palavra? Um homem, profeta Isaías. E é com essa palavra desse homem Isaías que Jesus, que é o Filho de Deus, toma posse e diz, hoje essa palavra de Isaías se cumpriu. Então, com o tempo e com a palavra, presos serão libertos e oprimidos serão libertos. Amém? Esse é o trabalho de Jesus. Aleluia! 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 Que maravilha! Então a primeira mudança que acontece é na libertação que Jesus faz, né? Primeira mudança é que a pessoa sai das prisões espirituais de Satanás. Ela sai. Lembra que eu falei? Prisão espiritual, prisão emocional na mente e prisão física. Então, há pessoas que estão nas três prisões: física, emocional, espiritual. Há outras pessoas que estão apenas em prisão emocional e espiritual. E há outras até que estão somente em prisão emocional, porque já saíram da prisão espiritual ao se converterem. Mas, por algum motivo, e sabe-se lá qual, porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa é uma história, não tem como a gente botar todo mundo num pacotão. Ela pode estar liberta da prisão espiritual, mas pode estar com uma prisão emocional. Da prisão emocional, que é no nível da mente. Entendeu? Olha quantos
tipos aí. Então a gente viu que a prisão espiritual acaba quando a pessoa recebe o Senhor Jesus, a hora de Deus, palavra de Deus. E vamos aqui para outra prisão, para o número 2, né? Outra mudança que acontece na vida da pessoa, é que a libertação tira de dentro de você os demônios que atormentam a sua vida. Amém? Então, quando eu digo aqui você, né, que é uma palavra dirigida a todos. Então, cada pessoa, a pessoa vai receber de acordo com o problema que ela tiver, né? Então, a libertação tira de dentro de você, ou de dentro da pessoa, né, os demônios que atormentam a vida da pessoa. Então, esses demônios que atormentam, aqui está te falando exatamente das fortalezas da alma, em que os demônios atuam e ficam atormentando, oprimindo a pessoa. Oprimindo a pessoa. Satanás não só mantém as pessoas em prisões, como constrói fortalezas dentro das pessoas e coloca demônios dentro dessas fortalezas. Então, dentro da mente das pessoas, o maligno passa a dirigir essa vida, levando-a a fazer a vontade do diabo. Pessoas assim, elas fazem coisas que elas não querem, elas fazem a vontade do diabo. Por isso não basta a pessoa sair de uma prisão espiritual somente. A prisão tem que sair de dentro da pessoa. Aí nós vamos para a ilustração profética do Êxodo. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro deles, de muitos, né? Queremos voltar para o Egito, estamos saudade da comida do Egito, antes tivesse morrido no Egito. Moisés, você trouxe a gente para essa situação difícil, e se levanta contra Moisés. Então aquela lenga toda, um povo foi liberto, gente, liberto da prisão, saíram cheio de ouro, inclusive. Agora está lá num deserto, vendo a glória de Deus se manifestar, a nuvem, o mar se abriu. Tem motivo para reclamar de alguma coisa, gente? Teria motivo? Você, em sã consciência, você reclamaria se você saísse de uma prisão de gerações e gerações, o mar se abrisse? Que milagre extraordinário, né? Depois, você está lá com fome, cai pão do céu, espécie de pão do céu, maná. A água sai da rocha no meio do deserto, uma nuvem de dia, uma nuvem fria para dar um frescor, né? Porque é muito quente no deserto, e de noite a nuvem ficava de fogo, que é exatamente para aquecer e para espantar as feras lá do deserto. E caminhando, e a glória de Deus se manifesta, aí o tabernáculo, e Moisés recebendo as tábuas da lei. Gente, diante dessa glória toda, tem lugar para reclamação, para murmúrio, para pensar em Egito? Só se a mente estivesse com uma fortaleza e demônios lá dentro dirigindo. Isso não tem outra forma. Então as pessoas saíram, se converteram, estão na igreja, têm visto milagres, está avançando, mas está pensando no mundo, está reclamando, está desonrando, está arrumando não sei o que com o líder não sei o que, o fulano não sei o que, não sei o que. É isso. Está dizendo que vai subir, vai para o arrebatamento, é noiva de Cristo. Tem motivo para estar assim? Por isso que eu dou graças a Deus da gente viver num ambiente, que é o Maná 12, Igreja da Provisão de Deus, que não experimentamos isso. Graças a Deus. Né? Mas a gente toma vacina. Por que a gente toma vacina? Porque sempre quer vir. Quando passa o efeito da vacina, o vírus quer se manifestar. A gente dá outra carga nele. Outra carga antiviral de honra. A gente está sempre dando carga aqui antiviral. Né? Mas no todo, no básico, e Satanás não aguenta essa fogueira. Aqui é uma fogueira. Ele não aguenta. Ele pula daqui igual pipoca. Fica pulando, queimando, até pular para não sei aonde. E tem que ser assim. Porque a igreja nasceu com fogo. Então tem um fogo que reveste e tem um fogo que queima. Um aplauso a Yeshua. Aleluia. Aleluia. Porque o que o diabo quer é paralisar a marcha da igreja. Ele paralisa com confusão. E graças a Deus, a gente tem essa leveza aqui. Que bom, que bom. Então deixa eu mostrar aqui
Aquele oficial estava com a prisão de alma, né? A prisão na mente dele. Nem se Deus abrir a porta do céu. Quem que falou isso? Como é que um cara em sã consciência, se ele era o oficial do rei, um judeu, ele conhecia toda a história do povo de Israel, ele conhecia o Deus de Israel, ele não podia dizer que Deus não tinha condição de enfrentar aquele exército da Síria, nem se Deus abrisse as comportas do céu. Mas foi muito abuso. Então, a mente daquele general estava dominada por demônios, nas fortalezas mentais, na fortaleza mental dele. Então, nós vamos ver que a gente tem formas de saber como os demônios saem, né? Como é que eu sei que os demônios saíram? Você vai saber agora. Só tem liberto aqui, amém? Glória a Deus. Então você vai saber. Aí diz assim, como é que eu sei que a minha mente, que eu não tenho fortaleza na minha mente? Você vai saber agora. Pelo que eu vejo aqui, pelo que eu conheço aqui, olha, não tem fortaleza na mente de ninguém aqui. Porém, quem sou eu, né? Quem sou eu? Não tem como eu saber. Só Deus é que sabe, o Espírito de Deus. E o próprio inimigo, né? Que se tiver a fortaleza, ele sabe se está, se não está. Eu vou chutar aqui. Eu acho que não tem, né? Eu vou chutar. Mas tem forma de saber. Então eu vou colocar aqui a forma de saber. Cada um vai saber aqui. Primeira forma de saber se os demônios já saíram e não estão em fortaleza na sua mente. Primeira forma, você sabe que foi liberto quando os seus pensamentos são transformados. Amém? Seus pensamentos foram transformados. Antes você pensava de um jeito, agora você pensa de outro, está liberto. Os demônios saíram, as fortalezas foram derrubadas, quebradas, marretadas, pronto. Seus pensamentos foram transformados. Os pensamentos errados, eles saem e entram pensamentos bons. Saem pensamentos de morte, de roubo, de uso de drogas, de prostituição, de brigas, de desânimo, de maldade. Isso tudo sai. E entram pensamentos de paz, de felicidade, de fazer coisas boas, que agradam a Deus e as pessoas à sua volta. Entrou esse pensamento. Está assim a sua mente? Como eu desconfiava. Está liberto. Amém? Mas é cada um que vai poder dizer por si. Certo? Está vendo aí? Como eu sei que eu fui liberto? Você sabe que foi liberto quando seus pensamentos são transformados. Puxa, meu pensamento ainda não foi transformado nesse aspecto. Eu ainda penso em fazer essa coisa ruim aqui. Então, ainda tem um serzinho maligno aí dentro da mente. Olha, faz. Ih, não escuta isso não, faz. Vai lá. Ainda está ali. Ainda tem pelo menos um pedacinho dessa fortaleza aí que tem que acabar de quebrar tudo e botar para fora. Gente, isso é muito bem explicado. Quem quiser ver com detalhes, você já tem. Isso aqui não é nem propaganda, eu não preciso nem fazer propaganda, que a gente aqui não é vendedor de livro. Mas no meu livro Guerra Espiritual 2, está bem explicadinho essa dinâmica da mente. É só ler ele. Todo mundo já tem aí. Esse Guerra Espiritual 2, é só ler. Tá? Aí é explicado como a mente ficar limpa, liberta. É um livro escrito até mais para crente, mas qualquer pessoa pode ler. Claro que o crente vai entender melhor, né? Quem está falando do templo, tabernáculo, é uma linguagem bem para a igreja. Não é um livro visão comercial, né? É um livro voltado para a igreja. Mas uma pessoa não crente vai entender os princípios ali, vai entender bem, tá? Ou então, nem precisa. Pega isso que eu estou falando aqui. Pega isso que eu estou falando aqui, que já é suficiente. É só pegar. Amém? Você sabe que foi liberto quando seus pensamentos são transformados. Foram transformados? Já pensa diferente do que pensava antes, de forma errada, agora pensa de forma correta? Sim, foram transformados. Não penso ainda não foi transformado. Então, é guerra. Peça ajuda, peça ajuda. Abra a boca e peça ajuda e você vai receber ajuda para ser liberto. Amém? Isso não importa o tempo não, tá? Às vezes a pessoa pode ter 20 anos de igreja, 30, 10, 5 e pode estar com esse tipo de problemas. Porque você só
toma posse do que você só crê daquilo que você ouve. E você só é liberto quando você crê. Romanos capítulo 10. Você crê no que você ouve. Como ouvirão, se não há quem pregue? Então, se você nunca ouviu sobre isso, porque ninguém pregou, você não vai entender, não vai gerar fé. Não gerando fé, você não fica curado nem liberto. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir a mensagem. Romanos capítulo 10. Tá bom? Então está aí. Você sabe que foi liberto quando seus pensamentos são transformados. Segunda forma de você saber que foi liberto. Você sabe que foi liberto quando os seus desejos são transformados. Os demônios comandam o desejo de dentro da pessoa. Então, eu não vou detalhar aqui desejo, mas aí cada um. Desejos que te levam a coisas erradas, malignidades. E você sabe que está sob o controle, os demônios estão controlando isso aí. Então, eles ainda estão agindo na mente. Precisa haver uma libertação. Amém? E para terminar, que nós estamos falando sobre mudanças, né, que a libertação faz na vida da pessoa. Uma outra mudança. A libertação transforma você numa nova criação de Deus. A libertação transforma você numa nova criação de Deus. Olha que coisa linda, né? Não sei se temos aí 2 Coríntios 5,17. Esse texto tão bonito. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Amém? Por que nova criação, hein? Por que nova criação? Teve que quebrar, quebrar tudo, quebrar as cadeias, quebrar fortalezas, sabe? Quebrar todos os conceitos errados, derruba tudo e faz de novo. Amém? Tem alguns construtores aqui na igreja, né? Luciano, né? João que está ali na galeria. Não sei se tem outros aqui, construtores. Eles sabem que às vezes é melhor fazer de novo do que reformar. Não é, João? Não é melhor? Às vezes, claro, quando você tem pequenas reformas, aí você faz pequenas reformas. Trocou um pisozinho ali, uma pinturazinha aqui, fez uma paredinha ali. Pequenas reformas para manter a casa arrumadinha, né? Agora, tem umas que elas estão tão deterioradas que não vale a pena reformar. Como é que vai reformar? Né? Uma vez, foi até na estância, lá no comecinho da estância, tinha uma casa lá do caseiro, tinha duas casas. Hoje tem uma casa só lá, uma casa grande, que também precisa de reforma, talvez até entra nesse mesmo esquema aí de outra. Mas a primeira casa, que era a casa do caseiro, Davi conheceu, né? Foi lá no início. Era uma casinha que tinha logo na entrada do portão de garagem. Aí nós tentamos recuperar aquela casa. Já que é uma casa, vamos recuperar, aqui serve para ser um depósito, alguma coisa. E fomos lá com um construtor, na época. Um construtor, não era nem daqui, de lá, logo no começo. Um construtor da área lá. Aí o construtor foi lá, olhou, mediu tudo. Aí eu queria um orçamento para a reforma toda da casa. Ele voltou para mim e falou assim: olha, pastor, vou dizer uma coisa, não tem como reformar essa casa não. Está com problema na estrutura, está com problema no alicerce, está com problema nisso, está tubulação, ela está nas paredes. Eu falei: o que o senhor recomenda? Eu recomendo botar lá abaixo e fazer outra. Não tem recuperação. Tá bom, obrigado. Era um consultor, né? Fazendo consulta, ele foi embora. E realmente botamos abaixo. Aí tinha uma máquina lá que ia, reto escavadeira, que ia alinhar lá o terreno. Aí falamos: olha, aproveita nesse alinhamento, já leva essa casa. Tem situação que é só nova criação. A pessoa está tão deteriorada que aí é só Deus fazendo o outro.
botar ali. Cadê? Bota lá, 2 Coríntios 5,17. Olha lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Estava tão deteriorado, você estava tão deteriorado, todos nós, que Deus pegou, falou assim, vou fazer uma reformazinha não, vou fazer outro. Então, surgiu outro. Você não é o mesmo que sempre foi. Você agora é outro, você agora é outra. Você é a nova criação, porque você está em Cristo. E a nova criação reformou tudo. Tudo. A mente, coração, tudo mudado, tudo transformado. Uma nova criação. Aquele que está em Cristo, nova criação é. Mas e as coisas antigas, hein? Modo de pensar, modo de ser. E as coisas antigas? Passaram. E o que aconteceu? Surgiram coisas novas. Novos pensamentos, nova forma de ser. Essa é a essência da libertação. Amém? Essa é a essência da libertação. Aí você pergunta agora assim, olha. Puxa, essa palavra é interessante, muito boa. Quanta coisa eu aprendi. Mas fica uma pergunta. Para que eu recebi essa palavra se eu já sou nova criação? Pergunta aí. Para quê? Pergunta aí. Para que eu recebi? Para quê? Quer saber para quê? Para você sair. Primeiro para a gente receber. Recebe. Recebeu? Vê o que está ok, o que precisa resolver. E depois, o que eu faço? Saio para libertar vidas. Amém? Saio para levar libertação. Por quê? O que Jesus disse? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar. Depois ele diz, aguardem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder para sair e libertar. Amém, queridos? Essa é a essência da igreja. E se tem um tempo favorável para a libertação, esse tempo é que dia? É hoje. É hoje. Hoje. E hoje mesmo, hein? Porque hoje, nos dias de hoje, o mundo está tão assustado, o mundo foi pego no contrapé, estava tão seguro, agora as pessoas já estão falando em novo normal, novo tipo de vida. Nem imagina que vem carga mais pesada por aí, lamento dizer. É só ler o Apocalipse. Vem carga mais pesada. Essa carguinha aí desse vírus vai ser fichinha diante de coisas que vem por aí. E quanta gente já balançou, hein? Mas a igreja está aí para avançar e para libertar vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, mano. Oh, glória, né, Davi? Vamos orar. Vamos adorar o Senhor. Vamos ter um momento profético nessa hora. Fiquem em oração. Porque esse é o momento em que nós oramos pela nossa vida. Oramos para a pessoa que está em casa. Pode ser que tenham pessoas assistindo, ou que depois vão assistir, né? Porque essa palavra sobre libertação, depois uma pessoa vai assistir, você vai passar, vai indicar, o Espírito Santo vai mostrar, a pessoa vai ficar procurando lá na internet, daqui a pouco ela vai clicar sem querer, vai receber essa palavra, sabe-se lá em que ano vai ser isso, e vai ser liberta. Você crê nisso? Você crê? Você lembra? Vou te dar aqui um exemplo. Teve um indivíduo chamado, qual é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Isaías. Deixa eu ver quanto tempo que ele viveu. Há 700 anos antes de Jesus que ele viveu. Aí ele fez lá o que seria hoje um vídeo, uma mensagem, né? A mensagem ficou gravada no YouTube da época, né? Que eram os rolos escritos. Passaram 700 anos. Aí teve uma outra pessoa que leu aquela palavra e disse assim, ó, essa palavra estava gravada há tantos anos, se cumpre hoje. E começou uma libertação tão grande que há 2000 anos não param de pessoas serem libertas. Inclusive tem um grupo de libertos aqui por causa dessa palavra de Isaías.
Aleluia! Aleluia! Sabe o que a gente vai cantar? Sabe o que a gente vai cantar, pastor Ângelo? Nós vamos cantar o seguinte: nós vamos cantar o que vai acontecer na vida de muita gente. Você que está aí, olha, você que está pensando, olha, que é aquela pessoa que eu conheço, comece a celebrar, porque o tempo de cantar chegou. Amém? O tempo de cantar chegou. É o que vai acontecer na vida de todo liberto. É um tempo para cantar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando a fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Olha o som de fogo aí. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Ele vem, saltando pelos montes. O Senhor está vindo aí. Ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. O Senhor Jesus está vindo aí. Seus cabelos são brancos como a neve. E dos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de dançar chegou. Ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E dos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia! Incendeia,
igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Oh, incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Oh, incendeia, Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. E todos estavam reunidos num só lugar. E veio sobre eles um vento impetuoso e línguas como que de fogo pousaram sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Oh, meu Deus, assim como foi com eles. Incendeia a tua noiva, incendeia a tua igreja, incendeia a tua casa, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Oh, incendeia, 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 Senhor, a sua noiva. Oh, incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Moisés estava andando pelo deserto, perto do monte, levando o rebanho para pastar. E de repente ele viu um arbusto, uma sarça pegando fogo. E ele disse: esta sarça se queima, mas ela não se consome. Eu vou chegar perto para ver o que está acontecendo. E quando ele chegou perto daquele fogo, ele ouviu uma voz que disse: Moisés, você está em terra santa, tira as sandálias dos seus pés, você está em terra santa. E depois disse: você vai no Egito libertar o meu povo, porque o clamor dele chegou até mim, e agora eu estou te enviando. Ah, meu Deus, como precisamos desse fogo! Então vamos declarar e vamos clamar. Incendeia, Senhor, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Agora, olha só, querido. Colocaram Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro de uma fornalha. E o rei falou assim: amarre eles e aumente 7 vezes mais, aumente muitas vezes mais o fogo, porque aqueles meninos se recusaram a adorar aquela estátua do rei. Por quê? Porque eles tinham entendimento, como judeus, que por trás de uma estátua há um demônio, por trás de um ídolo há um demônio que recebe a adoração. Então eles se recusaram, sabe? Coloque na fornalha, coloque na fornalha. E o fogo veio, 7 vezes mais. O fogo matou os homens que levaram os meninos para dentro da fornalha. Só de longe o calor do fogo matou os que jogaram eles. E eles ficaram lá dentro. O que aconteceu com o fogo do inimigo? Aquilo não era o fogo de Deus. Então há fogo de Deus e fogo do inimigo, fogo do diabo. O fogo do diabo matou os servos dele. Mas quando chegou nesses meninos de Deus, só queimou as cordas.
só as cordas, eles ficaram libertos. E o rei observou, não foram 3 que nós jogamos dentro da fornalha, eu estou vendo 4. E um tem a aparência dos deuses. Era o 4º homem da fornalha. O libertador em pessoa entrou no meio daquele fogo, porque o fogo maior consome o fogo menor. O fogo menor é o fogo de Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. Mas o fogo maior é o fogo de Deus, na pessoa de Jesus. Então, todo trabalho feito com fogo, todo trabalho feito com o fogo menor de Satanás, na vida de qualquer pessoa ou familiar dela que está aqui, seja agora consumido pelo fogo maior, que é o fogo de Jesus, é o fogo do 4º homem da fornalha. Então, igreja, celebre e clame pelo fogo sobre a sua vida. Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou orar pela sua vida, pela sua casa. Meu Deus. Sabe que nós sempre, esse momento final, né? A gente tem um cântico de suave, de adoração, de quebrantamento. Mas veio na minha mente assim. Eu fico aberto para o Espírito Santo falar comigo o tempo todo. Fico aberto. Veio na minha mente. Tempo de cantar. Eu não lembrava da letra. Não sabia nem se falava de fogo. Para mim falava só de cantar e dançar. Sabia que era um cântico animado. Não sabia mais nada. Mas era esse cântico. Porque até o momento do cântico tem que ser dado pelo Espírito Santo. Sabe? Tempo de cantar chegou. Ele vem, ele está vindo aí. Então, incendeia, Senhor, a tua igreja. Para quê? Para a gente sair pregando, libertando vidas. Sabe? Em nome de Jesus. Essa semana eu fiquei preocupado com um filho daqui da igreja. E orei. Filho de pais, né? Orei para que o Senhor livrasse. E creio que o Senhor livra, porque o Senhor levanta pessoas para orar. Quando precisa salvar alguém, livrar alguém, levanta alguém, desperta alguém para orar. Amém. É um tempo tremendo que a gente está vivendo. Aqueles que precisam, às vezes a pessoa está doente e precisa de um ato profético, já sabe. Nem sempre eu oro aí pelo copo d'água, mas às vezes hoje eu mesmo vou orar. Então, feche aí seus olhos e vamos orar. E aquele que está com a água, vou orar também agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de toda a terra, Deus que se revelou primeiro a Israel, e nesta hora a tua igreja ora e abençoa Israel e Jerusalém. Meu Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, porque um dia fomos encontrados e fomos libertos, fomos libertados. O Senhor fez de nós uma nova criação.
Obrigado pela grande salvação em Cristo Jesus. Senhor, nos ajude naquilo que precisamos crescer e melhorar. Se há alguma cadeia, alguma prisão, se há alguma fortaleza do inimigo na mente, que tenha sido derrubada já nessa noite, nós nos abrimos para o teu trabalho na nossa vida. O Senhor já nos reconstruiu, mas quando precisamos de uma reforma, ainda que seja uma pequena reforma, nós nos abrimos, Senhor, para receber essa reforma diária do Senhor, através do teu Espírito Santo. Meu Pai, nós oramos agora, eu oro agora por todos os presos. Visita, e que a tua bênção, que a direção do teu Espírito Santo chegue a eles, e que eles sejam tocados e quebrantados no teu Espírito, porque Satanás prendeu, mas o Senhor Jesus é o libertador. Por isso intercedo por cada vida, anulo todo espírito de morte e profetizo uma grande libertação. Abençoe a tua igreja, a pessoa que está em casa, meu Deus, que está com essa doença, com essa dor. Abençoe este copo d'água, eu consagro, meu Pai, que seja um ato profético, que através da fé dessa pessoa em Ti, e com este ato profético da água, ela receba a cura em o nome de Jesus. Abençoe a tua igreja, abençoe cada um de nós, abençoe esse tempo profético de congresso que vamos ter, em o nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Abençoa também, obrigado pelo privilégio de podermos nos dedicar à tua obra. Te agradecemos, profetizamos uma semana de bênção, de paz, de vitória e de conquista, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Graças a Deus!